Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima, Santo Amaro Abade. Bom, hoje continuamos a Escola da Fé, do parágrafo 3 da Profissão de Fé, a partir do parágrafo 512. Sobre os mistérios da vida de Cristo. Toda a vida de Cristo é pautada desde, como diz nesse próprio parágrafo, tudo aquilo que diz respeito à manifestação que Jesus veio dar ao mundo da glória do Pai, daquilo que era a vontade do Pai. Então, desde os profetas já vinham anunciando, mas aqui são os mistérios da vida de Cristo. Então, a anunciação já é o primeiro mistério. O nascimento é aquele fato em que se mostra a epifania, uma manifestação do próprio Deus no meio do mundo, através dos reis magos, dos anjos que anunciam, das estrelas que movem. Então, tudo ali é uma manifestação do amor de Deus. Depois, a manifestação não é só nesse sentido, mas a manifestação passa também pela Páscoa, pela crucificação, morte e sepultamento, e pela ressurreição. Todas essas são manifestações do mistério da vida de Cristo. Então, a catequese é exatamente isso, é desenvolver a riqueza dos mistérios de Jesus Cristo. E aqui, para ensinar. Por isso que a catequese das crianças é falar da vida de Jesus. E por que falamos da vida de Jesus? Porque para manifestar a vontade do Pai no Filho, e esse Filho é perfeito Deus e perfeito homem, que a gente já estudou nos primeiros capítulos, aqui nas primeiras aulas. Então, essa é a manifestação. Toda a vida de Cristo, portanto, é um mistério. Toda a vida de Cristo é um mistério, que foi sendo revelada aos poucos. Então, tudo que Cristo foi revelando, os homens foram compreendendo, mais ou menos, nem sempre compreendiam. Basta ver que o anjo anunciou a Maria, ela perturbou-se no coração porque não entendeu como isso se daria, mas aceitou. São José também não compreendeu muito bem, mas aceitou. Os apóstolos também foram chamados por Deus para servi-lo, vem e segue-me. Eles até seguiram, mas não compreenderam. Então, a nossa vida é mais ou menos assim também. Somos chamados por Cristo a uma vida nova, a uma vida de gratidão, de amor, de verdadeira caridade. Mas nem sempre compreendemos, por trás desse mistério, as batalhas que temos que enfrentar. E assim entendemos que toda a vida de Cristo é um mistério. O que foi escrito nos Evangelhos foi para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Aqui no parágrafo 514. E é isso que devemos fazer, ter a vida em Cristo. E os Evangelhos foram escritos por homens, é verdade, que experimentaram, que conviveram e que meditaram aquilo que era a vida de Cristo. É verdade que os Evangelhos, eles contam só um pedacinho, ou quase nada, da vida de Cristo. Imagine, as parábolas, Cristo deve ter contado muito mais. Aquilo que ele fez, falou com os apóstolos, pessoalmente, não está escrito aqui. O que ele falou pessoalmente com cada um, as correções que ele fez, algumas correções estão, normalmente as de Pedro. E por que a gente sabe? Porque exatamente Pedro anunciava isso depois a São Marcos. E São Marcos, que foi o evangelista, anotou tudo. Tanto é que a vida de Pedro está no Evangelho de São Marcos. Toda a vida de Pedro. E depois os Atos dos Apóstolos também. Mas tudo o que Pedro viveu, ele mesmo não escreveu. Mas explicando o que ele viveu, São Marcos, ouvindo, escreveu. Então ele anotou tudo que São Pedro viveu. Tanto é que no Evangelho, a figura que é mais falada depois de Cristo, quem que é? São Pedro. Porque ele falou, e aí quando ele falou, São Marcos escreveu. Anotou tudo que ele falou, toda a experiência que São Pedro teve. E a vida cristã é isso. Por exemplo, para mim que sou padre, sou chamado a manifestar
aos outros aquilo que é a minha experiência com Cristo. Cada um de vocês também. Por que os pais têm a obrigação e o dever de ensinar os filhos? Porque pela experiência da vida com Cristo, precisam manifestar aos filhos essa mesma experiência, aquilo que é bom e verdadeiro, que experimentaram e que ainda estão conhecendo, porque nós vamos crescendo nesse amor. É engraçado que ver os mistérios da vida de Cristo, que é engraçado que em cada um dos momentos fortes, por exemplo, o nascimento, é associado ao nascimento pequenos detalhes. Era uma gruta escura, era o mês de dezembro, era frio, não deram lugar a Jesus Cristo. Todos esses detalhes mostram coisas muito humanas. E depois Nossa Senhora não tinha nem um bercinho, né? São José e Nossa Senhora não deram nem um bercinho para o menino Deus. Colocaram ele numa manjedoura, no lugar onde comem os animais, de feno, né? Um lugar onde tinha feno. Vai saber se pela tradição os colchões eram feitos de feno, não é por causa disso. Então os colchões antigamente, para quem conhece, eram feitos de feno. Colocava feno dentro do colchão e dormia ali, né? Vai saber se não é dessa tradição? Não sei. Mas a verdade é que ali todos aqueles detalhes foram mostrando por trás de coisas muito comuns, muito humanas e até bem simplórias, né? Talvez da pobreza extrema que viveram, da necessidade extrema que viveram ali, né? Aquele casal com o menino Deus, não puderam dar muita coisa ao menino Deus, mas ele se fez. É bonito ver que aqui no Catecismo diz assim: desde os paninhos da sua natividade até o vinagre da sua paixão e ao sudário da sua ressurreição, tudo na vida de Jesus é sinal do seu mistério. Tudo que aconteceu na vida dele é sinal de um mistério. E na nossa vida não é diferente. Tudo o que acontece na nossa vida também é uma manifestação do mistério de Deus para nós. E assim vamos entendendo também, tudo na vida de Jesus é sinal de mistério. E através dos seus gestos e dos seus milagres, suas palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a sua humanidade aparece como o sacramento, isto é, sinal e instrumento da sua divindade e da salvação que ele traz. E aqui termina esse parágrafo 515 assim: o que havia de visível na sua vida terrestre apontava para o mistério invisível da sua filiação divina e da sua missão redentora. Tudo aquilo que era tão comum, no final das contas, depois da ressurreição, todos compreenderam que eram sinais daquilo que era a vontade do Pai. E na nossa vida não é diferente. Tudo que a gente passa são sinais da presença e do amor de Deus por nós. Ele nos cerca de carinho e proteção. As coisas mais corriqueiras e mais simples, hoje, talvez a gente não entenda. Por exemplo, quem que quer ficar doente? Ninguém. Mas às vezes aquela doença, o tratamento, os sofrimentos que a gente viveu naquele tempo presente, depois que passam, a gente vai vendo, nossa, Deus permitiu tudo aquilo para um bem, para que a gente se lembrasse daquilo que é a graça de Deus e o que é um sofrimento, o que foi o amor das pessoas que nos cercaram, que cuidaram de nós, quanto fomos esquecidos e desprezados. Tudo aquilo foi um sinal, né? Um sinal exatamente também do mistério da vida de Deus em nós. Toda a vida de Cristo, portanto, é revelação do Pai. Toda a vida de Cristo foi revelar a vontade do Pai, através dos milagres, através das suas palavras e através dos gestos concretos, principalmente as parábolas e os milagres que fazia, né? Suas palavras e seus atos, e até o silêncio e os seus sofrimentos, sua maneira de ser e de falar, Jesus pode dizer: quem me vê, vê o Pai. Tudo que Cristo fez manifesta o amor de Deus, tudo, todas as coisas que ele fez. O silêncio, né, quando foi julgado, ali mostra uma virtude. Em todos os momentos encontramos virtudes de Cristo, em todos eles. Sempre uma correção, sempre uma compaixão, sempre um carinho, sempre o amor pronto, a disponibilidade de servir. Então em Cristo encontramos a vontade do Pai. Este é o meu filho muito amado. Ouvi-o, escutai-o. Assim é a vontade do Pai. E quem me vê, vê o Pai. E o Pai pode dizer: este é esse filho amado. Toda a vida de Cristo, portanto, é o mistério da redenção. Tudo foi redimido pelo seu sangue derramado. O sofrimento de Cristo também é o mistério da nossa salvação. A cruz de Cristo é o mistério da nossa salvação. E a gente vai entender isso um pouco mais para frente ainda nessa aula, que a cruz
foi, na verdade, o trono da graça de Deus. E a cruz foi preparada como instrumento da nossa santificação. Porque pela cruz ele morreu, pela cruz ele deu provas do seu amor, pela cruz ele nos ensinou o caminho da salvação. É essa cruz que vai nos levar, né, a essa perfeição, né? E assim vamos entendendo. Fazendo-se pobre, nos enriqueceu com a sua pobreza. Na sua vida oculta, dos 12 anos, aliás, até menos, né? Depois da apresentação do menino Jesus, só se fala de Jesus com 12 anos. Depois não se fala mais de Jesus. Toda aquela etapa, só quem conheceu foi a Virgem Maria. E não foi falado mais nada. Foi falado quem que estava lá na apresentação do menino Jesus no templo. Só Nossa Senhora e São José. Como os apóstolos sabiam? Com certeza, a convivência com Nossa Senhora, aprenderam dela. E ali escreveram o que aconteceu naquele momento. Como eles souberam que o menino Jesus ficou perdido no templo? Também Nossa Senhora deve ter dito. A São Lucas, ou a São Pedro, ou algum dos apóstolos. Ou talvez até nas conversas ainda quando Jesus estava vivo com eles. Talvez tenha dito, talvez só depois. Então tudo isso vai mostrar. Ele nos enriqueceu. Fazendo-se pobre e humilde, nos enriqueceu com a sua pobreza. Ou seja, desapegado das coisas do mundo, nos mostrou as coisas do céu. Até em Cristo, quando não há nada, ele mostra alguma coisa. Quando há o silêncio, ele mostra uma adesão à vontade de Deus. Na obediência, no crescimento com os seus pais, foi obediente em estatura, em sabedoria, em graça. Então, tudo aquilo também naquele silêncio, naquela submissão, também mostrou a vontade de Deus para nós. Em todas as coisas, Deus vai mostrando o seu amor, né? Serve então, esse silêncio, essa submissão de Nosso Senhor, serve de reparação para a nossa insubmissão, ou seja, as nossas desordens, a nossa desobediência. Ele foi obediente para corrigir a nossa desobediência. Ele foi, santo para purificar as nossas misérias e os nossos pecados. As suas curas, os seus exorcismos, tudo o que ele fez, levou as nossas fraquezas e carregou as nossas doenças, na sua ressurreição, pela qual nos justifica. Então, tudo o que fez Jesus, por trás de todos os atos, existe um mistério da vontade de Deus. Esses mistérios só foram revelados e ficaram claros depois da ressurreição. Assim também a nossa vida, nós nos enchemos de propósitos, mas só depois de cumprirmos as coisas é que aí nós entendemos qual é a vontade de Deus. As que dão certo, a gente vai fazer igual. As que deram errado, a gente já não faz mais. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida, as boas, nós sabemos que elas condizem com a vontade divina. E as más, as coisas ruins, nós sabemos que essas não agradaram a Deus, porque tinha mais da nossa vontade do que da vontade de Deus. Ele foi submisso à vontade do Pai. Nós também. Essa submissão à vontade do Pai não é escravidão nem burrice, nem fraqueza. Pelo contrário, saber suportar as dificuldades da vida presente é o que nos torna fortes. Levar pancada e não reclamar, olha, é força. Agora, primeiro beliscãozinho, começa a espernear, reclamar, xingar, brigar, pronto, é fraqueza. Então, normalmente, quando há uma revolta, a revolta normalmente é uma fraqueza diante das coisas que sofremos. Os mártires sofreram muito e demonstraram força, preferindo morrer do que pagar o mal com o mal. Preferiam morrer do que entrar numa guerra contra os seus inimigos, aqueles que queriam matá-los. Toda a vida de Cristo, portanto, é um mistério de recapitulação. Tudo aquilo que ele foi ensinando pouco a pouco foi para corrigir, não só nos apóstolos, mas durante toda a história, tudo aquilo que vinha sendo errado no mundo, tudo aquilo que vinha sendo uma desordem. Ele veio corrigir o que estava desordenado. Tinha por meta restabelecer o homem caído na sua vocação primeira. Aqui nas letras pequenas do parágrafo 518, diz mais ou menos assim: quando ele se encarnou e se fez homem, recapitulou em si mesmo a longa história dos homens e, em resumo, nos proporcionou a salvação, de sorte que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos a imagem e a semelhança de Deus, o recuperamos em Cristo Jesus. É, aliás, por isso que Cristo passou
por todas as idades da vida, restituindo com isso a todos os homens a comunhão com Deus. Então, tudo que passou o nosso Senhor serve para nós também. Ele ficou perdido. Quem de nós não se sente perdido? No templo. Mas estava fazendo a vontade do Pai. Nós também estamos querendo fazer a vontade do Pai. Nasceu numa manjedoura, pobre, pequenino, né? Mas foi adorado ali. Nós também somos criados com tanto carinho e amor pelos pais, que às vezes erram, que não são perfeitos, né? E que às vezes erram um pouco a mão para mais ou para menos. Ou são muito frouxos com os filhos, ou são muito rígidos, né? Não pode ser nenhum nem outro, mas tem que ser aquilo que é certo. É verdade que tem que corrigir? Tem, para o bem deles, né? Porque se eles não aprenderem a ordem dos pais que amam, não vão aprender com ninguém. Então tudo tem uma ordem. Até Jesus foi obediente. E essa obediência de Jesus, mesmo pequenino, com 12 anos, mesmo fazendo a vontade do Pai, mesmo ensinando aos fariseus e aos mestres da lei no templo, quando chegou a sua mãe e seu pai, o quarto mandamento ficou valendo ainda. Honrar pai e mãe. Foi obediente, foi um filho obediente. E aí foi com os pais. E ali, daquele momento, dos 12 anos, até o batismo de Nosso Senhor, é verdade que tem uma manifestação ali, né, até o batismo de Nosso Senhor, o que acontece ali, que o Nosso Senhor ficou naquele tempo quase que oculto. Então, o que aconteceu naquele tempo? Existem alguns evangelhos apócrifos que não são verdadeiros porque tem coisas erradas, né, mas tem coisas assim fictícias e até fantasiosas, por isso a igreja não aderiu a eles. Existem outros escritos sobre a vida de Cristo, antigos também, mas a igreja não aceitou como evangelho. Então ficaram só os 4 evangelhos, os outros são chamados evangelhos apócrifos. Tem um de São Judas, tem de outros, mas que não são, que tem algum erro, então não devem ser eles que escreveram. Então, dentre eles, está dizendo que Jesus ressuscitava os passarinhos, Jesus, né, Jesus fazia outras coisas, né? Então, quer dizer, são as coisas assim, que são fantasiosas. Jesus, para que queria ressuscitar um passarinho? É só para mostrar o poder dele, né? Não tem razão, né? Não tem razão de fazer isso, não tem razão de fazer nada disso, né? Então, são coisas assim fictícias, né? Não são verdadeiras. Então, nossa comunhão com os mistérios de Jesus, Cristo não viveu a sua vida para si mesmo, mas para nós, desde a encarnação, por nós homens e pela nossa salvação, até a sua morte, por nossos pecados, e a ressurreição para nossa justificação. Esse parágrafo de 519 é muito bonito, porque mostra em cada um dos atos, em cada um dos mistérios, o motivo. Encarnou para nossa salvação, né? Sofreu a morte por nossos pecados, a sua ressurreição para a nossa justificação, né? Então, tudo o que fez ali foi para um bem, foi para manifestar a vontade do Pai para nós. Ele veio mostrar o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Em toda a sua vida, Jesus mostra-se como nosso modelo. E aqui, é preciso fazer um parágrafo aqui para entender por que o comunismo persegue a igreja. Por que a maçonaria persegue a igreja? Porque Cristo é o modelo. E se Ele é o modelo, a gente não pode mentir, enganar, roubar, matar, porque Ele é o modelo. Agora, no comunismo pode matar os inimigos. Na maçonaria pode enganar, roubar e fazer outras coisas, enganar para o lucro e para o bem. Então, tanto o comunismo como o capitalismo, né, exagerado, tanto um quanto o outro, foram condenados pela igreja por vários papas. Exatamente porque são comportamentos em que a gente quer eliminar, menosprezar, ridicularizar a igreja católica e Cristo, para que ele não seja o modelo. Então, Cristo é o modelo da nossa vida. Por isso, por trás da sua vida muito simples, estão os mistérios da nossa vida. As coisas que a gente faz todos os dias são as mesmas. E se nós colocamos Cristo como modelo, então sabemos que não podemos mentir, nem ficar com preguiça, nem enganar, nem roubar, nem matar, nem ofender o outro, falar mal da vida alheia. A gente sabe que isso tudo é errado. Por que é errado? Porque Cristo manifestou. E através dos 10 mandamentos a gente sabe. Não julgar, não matar, né? E não cobiçar as coisas alheias, as pessoas dos outros. Quantas coisas
que a igreja ensina exatamente para a boa convivência entre os homens. E essa boa convivência, que é a lei de Deus, nós encontramos ela plenamente na vida de Cristo. O que Cristo falou, ele veio cumprir a vontade do Pai, mais do que os 10 mandamentos, tanto que ele resume os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, nunca se esqueça dele, que ele é a medida da sua vida. E amar ao próximo como a si mesmo. O que você quer para o outro, o que você quer para você, é o que você tem que fazer pelo outro. Eu quero que o outro me ame, então você tem que amar o outro. Eu quero que o outro me respeite, então respeite o outro. Eu quero que o outro me ajude, então ajude o outro. Então é isso que Nosso Senhor quer. Então a lei dos 10 mandamentos, então, não matar. Se eu amo, eu não vou matar. Se eu amo, eu não vou cobiçar o que não é meu, o que é coisa alheia, o que é a mulher do próximo. Não vou falar mal da vida alheia, como eu não gostaria que falassem mal de mim. Então é isso. O nosso comportamento, né, deve ser o de Cristo. Ele veio mostrar-se como modelo. Parágrafo 520. Ele é o homem perfeito, que nos convida a tornar-nos seus discípulos e a segui-lo. Pelo seu rebaixamento, deu-nos um exemplo a imitar. Pela sua oração, atrai a oração. Pela sua pobreza, chama a aceitar livremente a indigência e as perseguições da vida presente. Não ter medo das perseguições, das dificuldades da vida. Até porque a gente sofre constantemente. Sofre na obediência aos pais, quando a gente queria fazer o que quer. Sofre na obediência, né, a patrão, a leis e outras coisas mais. E às vezes sofremos mesmo, mas pagamos o mal com o mal? Não. E é isso que Cristo vem ensinar. Se Ele é o modelo, então todos têm que andar bem. Por isso, muitos perseguem a Cristo. Maçonaria, comunismo, por quê? Porque se Cristo é o modelo, não dá para viver do jeito que eles querem. Então vamos tirá-lo. As ideologias, pior ainda. Quanto pior a ideologia, menos Cristo, porque Cristo mostra que a ideologia é um erro. Seja contra a natureza, seja contra os sentimentos e os afetos. Porque uma pessoa quer ser amada por outras, mas para ela fazer isso, ela torna infeliz os pais, que não as criaram para isso. Então, no final das contas, como é que eu vou ser feliz tornando o outro infeliz? Então, se Cristo é o modelo, eu tenho que emendar minha vida. Eu não posso ser um marido sem vergonha, uma mulher rabugenta, um filho desobediente, um padre relaxado. Então, de verdade, eu tenho que mudar minha vida, porque Cristo é modelo. Ele concorda com o erro? Não. Por isso muitos abandonam a Cristo, porque se Ele é o modelo, nossa vida está longe de ser boa. Mas é para desesperar não, porque Ele perdoa sempre. Basta recomeçar. Basta voltar ao primeiro amor, como diz São João. Nós somos inseridos, mas como somos fracos, por isso precisamos dele. E enquanto rezamos e o buscamos, ele é o modelo. Mas deixamos ele, pronto, quem que é o modelo? Às vezes é um super-herói, às vezes é uma outra figura, às vezes tantas outras coisas. É engraçado, né? Que Marx era um homem, por mais que fosse inteligente, não usou muita inteligência para muitas coisas, né? Usou inteligência para enganar, para mentir, né? Era um homem que vivia praticamente dos lucros e da herança da esposa. Era um preguiçoso. Escreveu muito, mas vivia da esposa. E por que vivia da esposa? Bom, e ainda ensinou os outros a fazer coisa errada, né? Então, quer dizer, não agradou nem a esposa, nem os outros, não agradou ninguém. Por quê? Porque tinha uma vida, talvez a consciência o acusasse. Então era preciso criar um mundo para que ele entrasse nesse mundo. É mais ou menos a desculpa de quem bebe e quem usa droga. Então a pessoa, todo mundo é ruim. A pessoa que usa droga, todo mundo é ruim. Ela que é boa, ela sabe o que ela faz, ela não é viciada. É assim que funciona. Então a pessoa fica perdida, né, em tantos outros motivos. Por quê? Porque não aceita nem Cristo como modelo, nem os outros como modelo e correção. Então a pessoa vai se distanciando da verdade, né? Tudo que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele vivesse em nós. Pela encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, se uniu ao homem. Por isso nós devemos nos unir a Deus. E esses são os mistérios, né, da comunhão com Cristo. Estar em comunhão com Ele, em comum acordo, em uma comum ação com Cristo. Sermos esses membros da Igreja, membros de Cristo. No parágrafo 522, o que seria essa reparação? Nos mistérios da infância e da vida oculta de Jesus.
A vida do Filho de Deus na terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis prepará-lo durante séculos. Então Deus foi preparando, foi anunciando que viria o Salvador, foi anunciado que chegaríamos a uma terra prometida a Moisés, foi prometido que se libertaria da escravidão, foi prometido, que daria uma descendência eterna. O que é mais bonito é que todas essas promessas antigas, elas se cumprem em Jesus Cristo. Qual é a terra prometida? Era Jerusalém, era a terra prometida, a terra de Canaã. E a capital, depois com o rei Davi, ficou Jerusalém. Então ali é a terra. E em Jerusalém foi o quê? O lugar do sacrifício de Abraão. Qual o melhor sacrifício que se oferece? Em Jerusalém. Então a terra santa, a terra prometida para Moisés, uma descendência que seria dada a um povo grande que fosse fiel à oração e ao amor de Deus. Nesse mesmo lugar, Cristo sofreu a sua paixão. O que é a paixão de nosso Senhor? É a terra prometida. Ali está a nossa salvação. Pela crucificação foi-nos aberta a porta do céu. Foi-nos aberta a porta para a terra prometida. Não a Jerusalém terrestre, mas a Jerusalém celeste. Um reinado que não acaba com o rei Davi, porque é um reino de Deus, não é um reino dos homens. Não é um reino do povo de Deus. Não é um reino daqui da terra. Porque as coisas aqui acabam. Pode não acabar, porque tem milhares de anos, mas acaba para todos nós. Talvez dure a 80, como diz o Salmo. Os mais fortes talvez cheguem a 80. Talvez pode ser que algum passe, mas vai saber como vai passar. Às vezes tão debilitado, tão triste, e se o nosso coração não estiver em Deus, a vida na velhice vai ser uma amargura. É dor para lá, dor para cá, abandono para cá, desprezo dos filhos, desprezo dos outros, impaciência. Tem assento próprio no ônibus, mas ninguém dá. Tem direito, mas não recebe. Então, quantas coisas acontecem nesse mundo? Só tem leis, mas as leis não são cumpridas. E essas coisas todas acontecem para entendermos que a primeira aliança, tudo convergia para Cristo. Anunciam pela boca dos profetas que se sucedem em Israel, e desperta no coração dos pagãos uma obscura expectativa desta vinda, daquele que salvaria. João Batista anuncia, ele é o precursor, o que anuncia, o que mostra imediatamente: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É engraçado que quando ele faz essa profecia, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nem sabia que Cristo ia ser crucificado, seria o Cordeiro imolado, seria ele o novo sacrifício, não Isaac, de Abraão, não o Cordeiro imolado que os mestres da lei, os fariseus e o sumo sacerdote ofereciam no templo. Não, ele vai ser o oferecimento. É ele que se oferece. Ele é o sacerdote, ele é a oferta, ele é o sacrifício e ele é a salvação. Então, nele está a salvação. Tudo aquilo que havia sido anunciado antes, como preparação, tudo se cumpriu. Quando? Muito tempo depois. Na nossa vida não é diferente. Cristo nos ama? Sim. Vamos ser salvos se correspondermos à graça de Deus. Ele dá a graça, mas a gente tem que corresponder. Então a graça é dada, de graça recebeis, de graça deveis dar. Então a gente tem que corresponder a essa graça. E no final das contas, a gente vai conseguir pôr em prática tudo? Não. Mas como lutou e correspondeu, a salvação nos é dada por Deus. É Ele que vai dar a salvação. Na casa do meu pai há muitas moradas. Quanto melhor a gente for, mais perto. Quanto pior a gente for, mais longe. Então é isso. O que é estar mais perto de Deus? Mais perto em conformar a nossa vida a Cristo, que é modelo da nossa vida. Então, quando nós lutamos, e esse período que vivemos agora na igreja, período quaresmal, nos ajuda a entender isso. As mortificações são para vencer as nossas fraquezas, aquilo que não condiz com a imagem e semelhança de Deus, aquilo que precisamos cortar na nossa vida, que é um vício, que é, na verdade, uma fraqueza. Então, cortamos pela penitência e mortificação. Depois nos aproximamos da vontade de Deus pela oração. Pela oração vamos entendendo quais são esses mistérios de Cristo por nós. Porque onde está o mistério de Cristo para nós? Em cumprir bem aquilo que cada um tem que cumprir. Como marido, esposa, filho, no trabalho, com a família. Então são esses detalhes que custam muito. Mas porque custam muito, tem peso e valor de cruz. E a cruz é que salva a gente.
Então, nesse sentido, é que a gente vai entendendo os mistérios de Deus. João Batista também foi enviado, ele exultou de alegria no ventre materno da sua mãe Isabel, quando Nossa Senhora grávida chegou com Jesus. Olha que alegria! E depois é morto, arrancada a cabeça dele. Quer dizer, então Deus não protegeu ele, é ele que anunciou. Foi primeiro anunciar a vinda do Salvador ali, né, já no ventre materno, exultou de alegria e depois morreu. Deus deixou ele morrer? Meu Deus do céu. Então onde está a graça de Deus? Onde está o mistério do amor de Deus? Por que deixou morrer? Porque nós fomos feitos para o céu e não para cá, para a terra. Então tudo isso foi feito como um caminho. João Batista preparou o caminho do Senhor e anunciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que tira o pecado do mundo, mas pelo seu sacrifício. É um Cordeiro que se sacrificou para tirar o pecado do mundo. Como é que a gente tira o pecado da nossa vida? Pelo sacrifício. Como é que a gente repara uma coisa já feita errada no passado? Por um sacrifício. Quantas vezes, me perguntavam, por que na igreja tem mais velhinhas do que jovens, Tem mais velhinhos do que jovens, Então, por que tem mais? Porque na juventude fez tanta besteira que agora está reparando as ofensas do passado, Mais ou menos, não, tem umas que já são mais santinhas desde o passado, estou tentando, mas é verdade. Então, estamos aqui para quê? Para ser agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu. E quanto mais tempo passamos diante de Deus, mais agradecidos seremos, porque veremos todas as ações de Deus na nossa vida durante toda ela. Por exemplo, quantas vezes a gente apanhou da mãe? Na hora que apanhou não teve graça nenhuma, mas hoje olhando lá para trás, meu Deus, eu apanhei tão pouco, merecia tudo aquilo, e olha, minha mãe me ama mesmo, porque me corrigiu no momento certo, senão estaria perdido nesse mundo. Quantos de nós eu não viveu? Eu lembro que quando tínhamos dos 12 aos 18 anos, eu jogava bola com os traficantes, com os maconheiros. Nunca usei nada, não pus nada na boca, nunca usei nada, mas jogava bola com eles. Um deles até matou um outro que fazia papel ali de droga, vivia e jogava bola com eles. Duro de jogar bola com eles é que eles chutavam a gente se machucava, mas a gente chutava eles e eles não se machucavam, porque nem sentiam nada, tá tudo dopado, tudo para lá de Bagdá. Então essas coisas para que a gente entenda. Hoje a gente entende. Deus nos livrou de muitos males. Então, hoje a gente vê, porque assim, inserido num mundo que estava perdido. Por que não me perdi? Por graça. Medo do chinelo da minha mãe e por graça. Então é isso. O que acontece é que, de verdade, Deus permitiu umas coisas para o bem de outras. Então, nosso Senhor permite esses bens. E os profetas foram anunciavam as tragédias, anunciavam as desgraças, as desobediências, as desordens, mas sempre ao lado disso, o amor de Deus que não abandonava. E é nisso que é o mistério de Deus. Por que Deus permite um monte de coisas difíceis na nossa vida? Para que ninguém desanime. Olhando e meditando na palavra de Deus, sempre Ele estará ao nosso lado. E vai permitir algumas coisas que vai ser para o nosso bem. Mas como que uma doença é para o nosso bem? Sim, pode ser para o nosso bem, para a conversão do coração. Quantas pessoas tinham medo da morte e quando a doença veio, se desesperaram. Mas depois, com o tempo passando, no sofrimento, numa vida de oração, na esperança colocada em Deus, foram se convertendo e já não tinham mais medo da morte, nem medo da dor, mas se fortaleceram porque olharam para Cristo, não olharam para o sofrimento e para si próprio. Ai, como eu sofro, ai, coitadinho de mim, eu não mereço isso, eu não fiz nada mal para ninguém. Quanto mais olhamos para nós, mais sofremos. Quanto mais olhamos para Cristo, que é o modelo da nossa vida, estamos longe ainda de ser bom. Então, a gente pode ser melhor. Então, como podemos ser melhor? Aceitando, muitas vezes no silêncio, tantas vezes no agradecimento, tantas vezes na reparação de uma ofensa feita a Deus. Assim vamos crescendo nesse amor. Ao celebrar, vai dizer aqui, ao celebrar cada ano a liturgia do Advento, nos preparamos para a vinda do Senhor, no Natal. Então, a preparação para a vinda de Cristo, que veio ao mundo pobre, humilde e foi obediente. Então, assim, nosso Senhor vai nos ensinando. Os fiéis renovam o ardente desejo da sua segunda vinda. Por isso que a liturgia do Advento e Natal nos preparam para a primeira vinda, agradecer a primeira vinda, mas prepararmos-nos para a segunda vinda. E a Quaresma? Preparar para o sofrimento de Cristo e o nosso sofrimento, mas a certeza da ressurreição
que é a vitória sobre o pecado e a morte. A reparação de todas as ofensas. Por isso, é preciso que ele cresça e eu diminua, diz São João Batista. Que ele cresça nos meus sentimentos, na minha vontade, e eu, na minha vontade, diminua. Quando São João Batista ensina isso, por trás dessa frase, ele é verdade, ele está dizendo com humildade, mas essa frase por trás dela tem um mistério muito maior. E esse mistério muito maior foi a vontade de Deus no seu coração. Ele disse uma frase humana, mas é uma vontade divina. Quando alguém diz para a pessoa amada, eu te amo de verdade, ali está um desejo humano, uma vontade humana, mas por trás desse amor, desse sacrifício, está uma vontade divina. Então isso é que pode mudar. Apesar das coisas muito comuns, como aconteceram em Jesus, o paninho que cobriu Jesus na manjedoura, né? É engraçado, foi um paninho qualquer, que deve ter sido jogado fora depois de velho, né? Então já pensou se nós tivéssemos o paninho que envolveu Jesus Cristo quando ele veio ao mundo? Nossa, que alegria, Deus esteve aqui nesse lugar, né? Então seria diferente, quer dizer, um paninho que tem outro valor, porque Deus deu outro valor a ele. A nossa vida também tem outro valor quando nós somos tocados por Deus. Tudo que Deus tocou, não é como a história do rei Midas, né? Que tudo que tocava queria ficar tão rico que tudo que pediu a graça de tudo que tocasse virasse ouro, né? E justo a pessoa que ele mais amava, ele tocou, virou ouro, perdeu ela. Então, de verdade é isso, né? Às vezes queremos tanto uma coisa que na verdade perdemos ela. Quando na verdade, olhando para Cristo, não perdemos, damos outro valor para as coisas. E assim a doação da nossa vida vai ter um outro valor na nossa vida e na vida dos outros. Aqui o mistério do Natal, no parágrafo 525, vai dizer: Jesus nasceu na humildade de um estábulo, em uma família pobre. As primeiras testemunhas do Evangelho são simplesmente pastores. Aqui tiraram aquela música, né? Quem que canta essa música? Né? Eu não sei quem que canta essa música, que foi tirada exatamente desse trecho aqui do Catecismo, né? As primeiras testemunhas do Evangelho são simples. Foi das Carmelitas, não são as Carmelitas que cantam essa música? Quem que canta? A irmã Ana Paula. As primeiras testemunhas do evento são simples pastores. Nessa pobreza se manifesta a glória do céu. A igreja não se cansa de cantar a glória dessa noite. Hoje a Virgem traz ao mundo o eterno e na terra oferece uma gruta no céu. Então aqui entendemos, Deus veio ao mundo, né? Se manifesta, né, ali na pobreza a glória do céu. Na dificuldade da nossa vida também pode ser manifestada a vontade de Deus, a glória do céu, quando nos amamos de verdade, quando nos respeitamos, quando cuidamos um do outro. E isso faz com que a glória do céu seja numa coisa muito comum, num ato tão humano de carinho, de afeto, de respeito, né, de caridade, de compaixão. Por trás desses atos está um mistério divino, os mesmos sentimentos de Cristo, que é modelo para a nossa vida. Se ele é modelo, o nosso comportamento vai mudar. E é isso que devemos fazer. Por isso que Cristo, quando veio ao mundo pequenino, tornar-se criança, né, em relação a Deus, é uma condição para entrar no reino de Deus. Quem não for como as crianças não entrará no reino dos céus. Por quê? Porque a criança necessita dos pais. E ela confia nos pais. Quantas vezes o pai fala, pula, ela pula. O pai leva para tomar injeção. Toma injeção, sofreu, mas para qual braço que ela vai? Vai para o braço do pai e da mãe chorando. E quem levou ela para sofrer? O pai e a mãe. Né? Então é isso. Quer dizer, ela vai para o colo daqueles que ela sabe que ama. Então é isso. Quer dizer, qual é a nossa condição? Tornar-se criança significa o quê? Uma condição para entrar no reino dos céus. Ou seja, para isso é preciso humilhar-se e tornar-se pequeno. Mais ainda, é preciso nascer do alto, ou seja, crescer com os sentimentos de Cristo. E é isso que Nosso Senhor e o Catecismo e a Igreja espera. O Evangelho está dizendo isso. Todas as frases que estão aqui estão até citadas, e são todas tiradas do Evangelho. E uma ligada à outra, você vê que é um mistério só. Não tem nada, não tem nenhuma diferença. Tudo é uma sequência. Né? Os mistérios da infância de Jesus, né? O que foi a circuncisão? Primeiro que obedeceu à lei mosaica, era preciso que todo filho fosse aí levado ao templo, ser oferecido, né, oferecer um primogênito, como foi, né, o cordeiro imolado lá no Egito, foi oferecido no lugar dos primogênitos. Como os egípcios não ofereceram, os primogênitos morreram.
dos animais e dos filhos dos egípcios, né? Já o povo de Israel ofereceu um sacrifício, ofereceu um cordeiro no lugar do filho primogênito. E é bonito que esse mistério, depois é Cristo. Cristo é o primogênito. Então, ele se oferece, ele que é o filho primogênito, ele se ofereceu. Enquanto outros ofereciam um animal no lugar do filho, o Filho de Deus se ofereceu no lugar dos animais. Não, no lugar de nós, que às vezes nos comportamos como animais. Né? Quase isso, burro, né? Cabrito, né? Então, desobedientes. Né? Então, quantas vezes nos comportamos mal? Mesmo assim, a circuncisão foi, né, com o povo de Deus, uma submissão à lei. Até Jesus foi submisso à lei. Até ele obedeceu à lei. Mas é verdade que parece que ele transgrediu a lei? Não. Quando ele curou no sábado não podia fazer nada. Então, quando ele curou no sábado, para os fariseus e os mestres da lei, ele estava transgredindo a lei. Mas na verdade não. Porque o outro, com uma doença, uma necessidade, estava privado de um bem. E quando Jesus os curou, os deu a dignidade de poder participar do bem. Então Jesus ele não transgrediu a lei, ele está acima da lei. Então esse acima da lei é dar ao outro o que o outro precisa. Então é verdade que no sábado era um dia para não fazer nada e oferecer a Deus o maior louvor. Então quem pode oferecer a Deus o maior louvor? Aqueles que são agraciados. Para um judeu, uma pessoa agraciada era aquele que tinha abundância de bens. Então Cristo, quais foram os milagres? Ele deu dinheiro para alguém? Não. Deu casa para alguém? Não. Dividiu os bens entre os irmãos para ser justo? Não. Até aqueles dois irmãos pedem: Senhor, pede que o meu irmão divida os bens, né, em herança de forma justa. Jesus não veio para dividir os bens em forma justa e dar justiça de dinheiro, de fama e de outras coisas. Não. O que ele fez? Deu a dignidade de filhos de Deus. Deu a eles a capacidade de serem agradecidos pelo bem da própria vida. Aqueles que estavam privados pela cegueira, né, pela mão seca, né, por surdo, mudo, o coxo, aleijado, leproso, todos esses foram curados em sábado, transgredindo a lei? Não. Foi dada a eles uma riqueza, que é a riqueza que Cristo quer para todos nós. Uma vida plena para servir ao Senhor. E aqueles que estão privados de algum bem? Sim, estão privados. Dentro da sua privação, podem também dar glórias a Deus. E mesmo fazendo menos, talvez agradem mais a Deus. Não é a história da mulher, né, da velhinha que deu 2 dracmas, que não valiam quase nada, mas agradou mais a Deus. Por quê? Porque era feito de coração. Era tudo o que ela podia fazer. Bem menos do que todos os outros. Mas tudo o que ela podia fazer agradou mais a Deus, mesmo por sendo menos que todos os outros. Por quê? Porque era tudo o que podia fazer. Pois todo o empenho, todo o coração. E é isso que Deus quer de nós. Ele é o modelo. Ele deu-se por nós. Então Ele quer também que nós nos entreguemos a Ele. Na circuncisão, o que acontece, né, o povo da aliança, né, pela submissão à lei, eram circuncidados, né, como um sinal da aliança a Abraão. Então o que acontece ali, Jesus também passa por isso. E nessa circuncisão, na apresentação do menino Jesus no templo, na purificação de Nossa Senhora, que era necessário, ali Simeão e Ana profetiza, pega o menino Jesus no colo e diz: agora se completou o tempo, veio o Salvador. Ali se manifestou também a salvação, mas era tão pequenino, era uma criança, né? Como é que viram nele o Salvador? Porque Deus havia revelado que o Salvador havia chegado para eles. Ninguém compreendeu. E para a Virgem Maria foi dada ainda uma missão, né? Uma espada transpassará a tua alma, né? Uma espada de dor. E para Nossa Senhora, né, não foi um motivo de muita alegria, né? O batismo não deu para fazer muita festa ali não, né? Porque de verdade para ela veio uma dor, e ela meditava isso no coração. Também as epifanias de Nosso Senhor, os mistérios, né? Pelo batismo, Jesus no Jordão ouve a voz do Pai, né? Então nas bodas de Caná transforma água em vinho, né? Com a vinda dos reis magos e os pastores, ali se manifesta a glória dos céus, porque até os astros, as estrelas, os reis que não tinham fé, vieram adorar ao menino Deus. Vieram buscar, né, um grande rei que nasceu. Era essa a promessa, um grande rei. E esse é o rei do universo, não é qualquer rei. Então, assim, vamos entendendo as manifestações de Nosso Senhor. Tudo que a gente vê na Sagrada Escritura, e principalmente nos Evangelhos,
que diz respeito ao nosso Senhor, a Sagrada Escritura tem o seu cume principal no Evangelho, a vida de Cristo. Então tudo foi programado e tudo foi preparado para a vinda do Salvador. Então ali no Evangelho está o cumprimento perfeito da lei, né? A plenitude do tempo onde Deus veio nos salvar. Então ali acontece, e todos os fatos que acontecem parecem ser muito humanos. E dentro desses fatos humanos, por ser perfeito Deus e perfeito homem, então ali se manifesta em cada um daqueles atos uma vontade divina. Para nós também, as coisas que acontecem na nossa vida, uma prova que se faz, um trabalho que se cumpre, né? Às vezes as dificuldades no cumprimento dos próprios deveres, em todos esses atos, ali se manifesta uma vontade humana e talvez, quando cumprimos, a vontade divina. Quando não cumprimos, sentimos falta da vontade divina porque não cumprimos. Então sabemos, a nossa consciência vai dizer, está errado, não cumpriu, não fez bem, devia mudar. Então essas são as coisas que deveríamos pensar para lutar mais e vencermos um pouco mais. A apresentação do menino Jesus no templo foi um fato desses. Era uma coisa muito comum. Todos os primogênitos eram apresentados no templo. Então com Jesus não foi diferente, foi mais uma criança. Mas a manifestação foi ali. Simeão e Ana profetizaram. Quem ouviu? José e Maria. Os outros não ouviram. Algumas pessoas ouviram, mas fizeram pouco caso. Essa criança vai ser o grande salvador. Todo mundo olha para a criança e fala assim... basta olhar, né? Para muitos filhos, né? As pessoas se tornam grandes depois. Mas quando são pequeninas, quando são crianças, quem que vai ser essa criança? A gente não sabe. Pode ser um grande músico, um herói, pode ser um presidente, pode ser qualquer um, pode ser uma pessoa que seja importante para os outros. Mas naquele momento é só uma criança. E qual a importância ela tem? Para os pais? Toda. É a motivação de toda a vida. E ali está, tudo aquilo que fizeres por esses pequeninos foi a mim que o fizesse. Quando os pais cuidam dos filhos, olha, estão fazendo mais a vontade de Deus do que quem às vezes não quer ter filhos, né? Porque acha que tem que fazer muita coisa, tem que ajudar muita gente, né? Tem um casal que eu conheço há muitos anos, eles não tiveram filhos, né? Então como não tiveram filhos, né? Porque a própria natureza não permitiu, né? Então o que acontece é que eles se dedicaram a cuidar de cachorro. Eu disse, meu Deus do céu, tanta coisa boa para fazer, né? Tanta coisa boa para se dedicar. Eu vejo lá na cidade que moram os meus pais, né? Tem 5 mulheres que vão no APAI. Né? APAI é o lugar onde não são só crianças, são adultos já. Adultos, crianças e jovens, né? Que têm algum problema, né? Mental, né? Algum retardamento, alguma dificuldade motora, alguma dificuldade. Então o que faz? Essas 5 mulheres vão de terça, quarta e quinta. Vão lá, porque são os dias que vão mais crianças, mais jovens. O que elas fazem? Uma vai para a cozinha lavar louça. A outra vai ajudar na cozinha a fazer alguma coisa. A outra vai lá ajudar as crianças. A outra vai lá ajudar os adultos a aprenderem a escrever. Então são 5 mulheres que vão lá. Não são funcionárias, não são nada. Todas já aposentadas. E o que elas estão fazendo? Gastando a vida delas, fazendo bem para as pessoas. Quer dizer, é diferente. Então, quer dizer, e cuidando de pessoas que precisam. Que às vezes até a própria família não tem tempo. Por que estão na PAI? Porque a família precisa trabalhar para sustentá-los. E não tem tempo para eles. Então passa o dia inteiro na PAI. São adultos e crianças com muito problema. Alguns são adultos, mas mais crianças do que algumas crianças, né, que têm também esses problemas. E vão lá fazer isso. Quer dizer, fazem isso, não tiveram, né? Essas aí já têm filhos, netos, já estão tudo espalhado no mundo. Então o que estão fazendo na vida? Nada. Vão ficar em casa murmurando a vida. Ai, que dor aqui. Ai, que dor ali. Ai, que dor. Minha mãe é uma dessas. Quando ela vai na PAI, ela não sente dor. Quando ela volta para casa, ela sente. Então, de verdade, é sente dor para todo lado, né? Mas por quê? Porque de verdade é difícil, né? Mas quando vai ali e ajuda, é lógico que também sente dor lá. E pior é que ela vai ouvir tudo que eu estou falando. Oh, mãe, desculpa. Então, mas tudo que ela faz ali é a caridade para o outro, né? É sentir-se não só útil, mas é tornar útil a vida dos outros. E isso a gente tem que fazer. É por isso que todo o esforço que um pai faz pelo filho, quer dizer, não é em vão. É o serviço feito a Deus. É um serviço que agrada a Deus. Por trás desses atos tão comuns estão os mistérios do amor de Deus, porque Ele é modelo.
E quando olhamos para Ele, aí damos outro valor para essas coisas que fazemos. E é isso que é o mais importante dessa nossa vida. Os mistérios da vida oculta de Cristo são isso. Ele foi submisso à vontade do Pai. Crescia em sabedoria, estatura e em graça. Era submisso a José e a Maria, né? E aqui vemos muito bem essa perfeição no quarto mandamento. Ela é a imagem temporal da obediência filial a seu Pai Celeste. Então, quando obedecemos aos pais, de verdade, ali é uma manifestação da obediência à vontade do Pai. E ali também se manifesta, se antecipava a submissão da Quinta-feira Santa, né? Não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Né? Quando Jesus sofre, né? no Horto das Oliveiras, até ali também foi submisso. Não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Então, quando Cristo faz tudo isso, não é para ser fraco, mas enfrentar as dificuldades é ser mais forte. Mas temos forças. Quais são as nossas armas para enfrentarmos o mal e as dificuldades da vida presente? São elas, de verdade, Cristo. Cristo é a arma para vencermos. Porque fazendo por Ele, com Ele e nele, é que nos tornamos melhores. Por isso, o reencontro de Jesus no templo, né, ali nesse silêncio também, ele faz silêncio depois daquele momento em que Nossa Senhora, em que São José o encontra no templo, perdido. Imaginem, querendo ser pais bons, né, Maria e José perderam o menino Jesus por 3 dias. Né, então foram negligentes, né, erraram? Não. Estavam confiando que estivesse na caravana. Jesus foi desobediente? Não. Ficou no templo. Aconteceu, como acontece com os pais. Às vezes os filhos se machucam, é culpa dos pais? Não. Né, foi negligência? Não, acontece. Crianças, se você não tiver 200 olhos, elas se machucam a todo momento, né? Então, por quê? Porque tem uma energia tremenda que os pais não dão conta de fazer as coisas que tem que fazer e mais ainda olhar os filhos, né? Então, tudo isso são manifestações. O batismo é essa manifestação. A tentação de Jesus logo depois do batismo também é uma manifestação do Pai. Também depois do batismo somos inseridos. Existe uma oração no ritual do batismo que diz, né, que prepare essa criança que deverá enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Porque depois do batismo Jesus vai para o deserto, passa 40 dias e esses 40 dias sofre a tentação do demônio. Talvez para não cumprir a sua missão. Não é falado quais foram as tentações que Cristo sofreu, mas talvez para não cumprir essa vontade, porque até aqui tinha sido obediente. E agora vieram as tentações no deserto de muitas coisas. Então, essas tentações são, né, a tentação do demônio, né, a tentação do mundo, né, e às vezes até a soberba de vida, que São Paulo fala, né, que foi prometido para Nosso Senhor: olha, se me adorares, te darei todas as coisas deste mundo. Nem precisava, era tudo dele já. Então, essa era a tentação, de querer enganar a nós, prometendo muitas coisas, né? A tentação, quem promete dar muita coisa, não é Deus, não. Prosperidade, a igreja, Deus vai te fazer próspero, vai te dar prosperidade. Quem prometeu isso foi o diabo na tentação. Não foi Jesus, não. Pelo contrário, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Pois é dando que se recebe. Ou seja, é perdendo tudo que se vai ganhar. É dando a própria vida e o tempo é que vamos crescer. E é isso que Nosso Senhor quer manifestar aos homens. Só que como Ele é esse modelo, muitos não querem seguir esse modelo. Parágrafo 541. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Aqui, esse período quaresmal também para nós é isso. Cumpriu-se o tempo. Deus veio manifestar aos homens o reino de Deus. E o reino de Deus é Ele. Ele é o reino de Deus. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Ele foi elevado na cruz. E é a cruz que vai nos mostrar o caminho da salvação. A porta estreita é Cristo e a cruz. Essa é a porta estreita para chegarmos aos céus. Então, quando ele for elevado, quando foi elevado pela maldade dos homens, Deus mostrou que até a maldade dos homens poderia ser um instrumento para a nossa santificação. Todos os homens são chamados, portanto, a entrar no reino. Para ter acesso a ele,
é preciso acolher a palavra de Jesus. Parágrafo 543, nas letras pequenas, diz assim: pois a palavra do Senhor é comparada à semente semeada no campo. Os que a ouvem com fé e são contados no número da pequena grei de Cristo, receberam o próprio reino. Depois, pela sua própria força, a semente germina e cresce até o tempo da messe. Então vai crescendo à medida em que vamos dando ouvidos à palavra de Nosso Senhor. O reino de Deus pertence aos pobres e aos pequeninos. Aos pequeninos que são humildes e precisam de Deus, e aos pobres. Santa Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu gosto muito. Aquela mulher que mais cuidou de pobres para mim, que mais cuidou de doentes, foi Madre Teresa de Calcutá. Não tem outro modelo melhor nesse mundo para mostrar de gente que cuida. Assim, é lógico, tem outros. São Damião de Velster cuidou de leprosos, que não é qualquer um que cuida, mas ele cuidou de leprosos. São João Bosco cuidou de jovens, e principalmente jovens abandonados, por causa de guerras e outras coisas, jovens órfãos, então cuidou. Cada um fez um gesto de caridade. Mas Madre Teresa de Calcutá cuidou de gente que não era nem católica, cuidou de gente que era hindu, cuidou de gente doente, cuidou de gente desprezada pela própria sociedade e pelo próprio povo. E ela dizia assim: pobres são os que não têm Cristo, não os que têm fome. Porque fome podemos saciar, mas Cristo nem todos podem tê-lo e nem todos querem recebê-lo. Pobres são os que não têm Deus. Esses são os pobres. Então queremos ser os pobres porque queremos mais Deus. Queremos estar mais com Deus. Então, se somos necessitados, é porque queremos estar mais trilhando os caminhos de Cristo. E na nossa vida presente, se manifestam também os mistérios do amor de Deus. Se a sua vida terrena mostrou e manifestou a glória do Pai, a nossa vida também pode ser uma manifestação da ação, da graça e do amor de Deus no nosso coração. E é isso que a gente tem que fazer. Por isso que olhar para Cristo como modelo para a nossa vida é seguir os passos dele e agradar de tal forma a Cristo, que chegaremos aos céus. E aqui vai dizer, no parágrafo 44, diz exatamente sobre isso: evangelizar os pobres. Ou seja, não é dar comida para os pobres, é evangelizar os pobres. Primeiro dar o pão descido do céu, Cristo. Pobreza é não ter Deus. Então isso é a maior pobreza do mundo, é não ter Deus. Uma sociedade que não tem Deus pode ter até dinheiro, mas é pobre, porque não tem como modelo, como atitudes, as atitudes de Deus no meio dos homens. E isso que é uma sociedade perdida. Se dignou revelar o que permanece escondido aos sábios e aos entendidos, porque assim está a vontade de Deus. Desde o estábulo até a cruz, Jesus conhece a fome, conhece a sede e conhece a indigência. Mas a sua riqueza era fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ali está o alimento, ali está a verdadeira pobreza. Alimentar-se da vontade, do amor de Deus. Ali, quando somos pobres de Deus, e essa é a pobreza que o reino de Deus anuncia, buscaremos mais. E buscando Deus, buscai primeiro o reino de Deus, que é Cristo, e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Então, buscar primeiro a Deus. Depois aqui, por fim, para terminar, depois a gente continua, depois dos sinais de Cristo, era para dar também essa parte, mas não vai dar tempo. Então, por causa do horário, A prova suprema deste amor de Jesus Cristo será o sacrifício da sua própria vida, em remissão dos pecados. Jesus veio chamar, não veio chamar os justos, mas os pecadores, os fracos e necessitados, os pobres. E se somos pobres porque precisamos de Deus, a nossa oração nos leva a buscar essa riqueza. Seremos ricos, não porque temos, mas porque buscamos. Não foi isso que nosso Senhor disse? Quem é o pobre? Batei e vos será aberto. Pedi e vos será dado. Quem procura, encontra. É isso que é a pobreza. Então, a pobreza é não ter Deus. Mas já temos, pela fé, pelos sacramentos, sim. Mas enquanto nos sentimos necessitados e buscamos todos os dias pela fidelidade da oração, sempre pela confissão,
todos os dias, ou pelo menos todos os domingos, na Santa Missa, no Santo Sacrifício, né, no corpo e sangue de Nosso Senhor, aí sim, sentindo os necessitados, encontramos o verdadeiro tesouro escondido. Ali está a beleza da nossa vida. As parábolas são exatamente isso, uma forma de ensinar o povo a buscar o reino de Deus. Para adquirir o reino, é preciso dar tudo. As palavras não bastam, são precisos atos. É preciso ter atitudes de Cristo. E termino aqui com a última frase desse parágrafo 546. Jesus é a presença do reino neste mundo. Estão secretamente no núcleo das parábolas. Tudo que Jesus fala nas parábolas, ele é o núcleo delas. É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulo de Cristo, para conhecer os mistérios do reino dos céus. Para os que ficam de fora, tudo permanece enigmático. Para os que entram nesse mistério, reconhece a grandeza e o amor de Deus. Por isso, aprender de Cristo é sair da ignorância desse mundo e das coisas deste mundo, mas alcançar, né, o caminho da salvação e da perfeição, que está na imitação de Cristo, porque Ele é o único modelo, é o único Salvador. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser o de Cristo, porque ninguém pode salvar a não ser Ele, tá bom? Depois, se tiver alguma pergunta, a gente faz depois da aula. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Pedrinho? Amém. Diga. Quando Jesus Cristo estava no deserto, o outro sobre aquela palavra, e falou para Jesus, se jogar com outros anjos que iam lá e pegaram ele. É porque tinha uma promessa em Jeremias, que o Filho de Deus, o Cristo, o ungido, seria protegido por Deus. Então é isso, ele falou, olha, tem na Sagrada Escritura, ele usou a Sagrada Escritura para tentar Jesus Cristo, olha, a Sagrada Escritura diz que você se lançar aqui, os seus anjos o protegerão. O Senhor teu Deus. Então, nesse momento, quando ele diz isso, por que o diabo se afasta? A partir daquele momento, o diabo se afasta, só vai vir num tempo oportuno, já não tentá-lo mais. O diabo já não vai tentar mais Jesus Cristo, mas vai fazer com que os seus discípulos sejam tentados e eles que começam a se perder. Primeiro Judas Iscariotes, que assim, o diabo já estava no seu coração. Por que estava? Porque como o diabo não podia com Deus, então quando Jesus fala isso, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo pensou, meu Deus, ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, acho que nem ele percebeu. E quando ele percebeu isso, ele se afastou. Então, porque com Deus ele não pode. Então o que ele faz? Por que nós sofremos a tentação? Somos membros do corpo de Cristo pelo batismo. Então nós nesse momento somos tentados. Então uma forma de atacar e atingir Jesus é nos tentar. E aí a tentação, quando caímos, ferimos o corpo de Cristo, que é a igreja, com os nossos pecados. Mas restaurados em Cristo, arrependidos, voltamos para Ele de novo. Então o diabo, depois da tentação do deserto, o diabo já não mais tenta Jesus. Diz o Evangelho que nesse mesmo trecho só voltará num tempo oportuno. Quando? A tentação dos apóstolos. De Pedro que negou, de Judas Iscariotes que traiu, dos outros que tiveram medo e foram covardes e não defenderam. Então tentou eles, de certa forma Jesus foi atingido pela negligência e o pecado deles. Então quando Jesus é atingido, também com os nossos pecados, mas diminui a sua grandeza? Não, porque Ele é Deus. Diminuímos o amor de Deus por nós? Nem por isso. Diminuímos a grandeza de Deus com o nosso pecado? Não por isso, mas nós nos afastamos dele. Então se a gente se arrepende, volta à proximidade. Mas se a gente com orgulho fala, não, também não mereço, como Judas Iscariotes, achou que não merecia salvação, não tinha salvação, nem perdão ao que ele fez, porque matou o Salvador. Se ele esperasse 3 dias, teria visto ressuscitado, mas não esperou, entrou em desespero e se matou.
Não é isso, mas o diabo depois não tenta mais Jesus, porque quando ele dá essa resposta, não tentarás o Senhor teu Deus, ele afirmou, e o diabo acreditou. É engraçado, né? Os homens não acreditaram, mas o diabo acreditou e não voltou mais. Não é besta? É a besta, mas não é tão besta.